Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Soberania absoluta de Deus e vontade permissiva de Deus. Meu Jesus da glória. Tema difícil, abençoado. Tema complicado. Por quê? Porque ao longo dos anos, abençoado, foi passado para nós uma ideia equivocada da soberania de Deus. Nós sabemos, abençoados, que Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas, o comando de todas as coisas. O nosso Deus, ele reina por toda eternidade. É claro que aqui na Terra existem várias filosofias humanas, ideologias religiosas, né? Inclusive ateus, né, têm umas ideologias muito erradas, equivocadas, né, a respeito de Deus, né? Eu já vi ateu dizer assim: se Deus é Deus, por que tem tanta gente morrendo com câncer? Se Deus existe, por que a África está morrendo de fome lá, as pessoas, né? Se Deus existe, por que... Enfim, eles atribuem a Deus o sofrimento humano. Só que na prática, abençoados, não é assim. Na prática, queridos, nós temos que entender que Deus, ele é soberano, ou seja, ele tem vontade absoluta e ele tem vontade permissiva. E para falar sobre esse assunto, abençoado, eu gostaria de ler com você aqui no livro de Romanos. Olha o que diz aqui Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Romanos 9, 14, olha o que diz. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadeci-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: porque me fizeste assim? Veja, abençoado, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que Deus, ele é soberano, ele tem todo o poder e ele faz o que lhe apraz, abençoado. As lógicas humanas, as lógicas religiosas não podem questionar a Deus, querido. São lógicas humanas e religiosas, né? Resumindo, são isso. Né? Porque Deus, querido, ele é Deus e ele não muda. Você entendeu? As pessoas têm dificuldade de entender a soberania absoluta de Deus e têm dificuldade de entender a vontade permissiva de Deus. Ou seja, as pessoas querem ver Deus como um homem, né? Cheio de sentimentos, né? Cheio de emoções. Só que Deus não é homem, querido. Deus não é carnal. Deus não tem... As emoções de Deus são extremamente diferentes das emoções humanas, né? Deus, ele não vê o homem em carne. Deus, ele vê o homem em espírito. Então, abençoado, os sentimentos de Deus são diferentes dos sentimentos humanos. Então, você não tem como atribuir a Deus, né, a miséria do mundo, né, a desgraça do mundo, o sofrimento humano. Não é assim que funciona, abençoados. Deus, ele trabalha dentro de planos. Deus, ele trabalha dentro de projetos. Deus, ele trabalha dentro de propósito. E ele faz o que lhe apraz dentro da sua soberania absoluta e dentro da sua soberania permissiva. Ou seja, se Deus quiser, abençoado, ele age.
Se ele não quiser também, ele não vai agir, porque ele é Deus e ele é soberano. Aí de vez em quando você encontra aí uns abençoados dizendo, né, principalmente ateu, como que eu vou acreditar num Deus dessa natureza que vê o sofrimento humano e não faz nada, né? Vê prédio desabando, bombas caindo, criança morrendo, idosos morrendo em guerra, né? Abuso de poder, né, dos políticos, e Deus não faz nada. Abuso de poder da religião, né? Pastores roubando, né? Pastores adulterando, né? Pastores usando de má fé com o povo, e Deus não faz nada. Que Deus é esse? Deus não existe, né? Eu já vi vários ateus falando isso. Só que é preciso entender, abençoado, que Deus, ele é soberano. Ou seja, o fato de estar acontecendo uma série de desgraças no mundo, isso não tira de forma alguma a soberania de Deus ou o controle de Deus. Não. Aliás, Deus, querido, na sua infinita soberania e sabedoria, ele permite sim que todas essas coisas negativas acontecem, né? Aí, humanamente, lógico, nós podemos pensar que Deus não tem sentimento. Mas isso é humanamente, querido. É como eu disse, Deus, ele não nos vê em carne, Deus nos vê em espírito, e os sentimentos de Deus, abençoados, são diferentes dos sentimentos humanos, né? Deus, ele não vê como nós nos vemos. Deus, ele não nos vê como a religião nos vê. Deus, ele não nos vê como o homem, como nós mesmos nos vemos. Não. Deus, ele nos vê totalmente diferente. Deus, ele nos vê em espírito. Você entendeu? Deus não nos vê em carne. Se Deus nos visse em carne, Deus ia, né, ter dó de mim, ter piedade de mim, né, ia me socorrer em toda a situação da minha vida. E na prática não é assim, abençoado. Que Deus, ele me socorre, é claro que ele me socorre. Que Deus, ele pode te abençoar, ele pode te curar, ele pode te livrar, ele pode sim. Mas isso, querido, não depende de mim e de você. Isso é Deus na sua infinita soberania. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. E isso não vai mudar nada nele. É isso que é lindo em Deus, querido. O fato dele fazer e o fato dele não fazer não muda nada. Então você veja que é tudo lógicas humanas, lógicas religiosas, são lógicas de pessoas, né, que seguem o ateísmo, né, e se baseia, né, nesses pensamentos, né, de que Deus é injusto, que Deus não está vendo, que Deus não age. Se Deus é Deus, porque ele não faz nada, não age. Mas o fato é, querido, que Deus, ele é soberano, né? Nós acabamos de ler aqui, né, várias situações onde Deus, ele fez o que lhe apraz, né? Ele endureceu o coração de Faraó, né? E naquele contexto, morreu crianças, morreu idosos, né? Morreu pessoas com deficiência, enfim. Aí você vai acusar Deus? Não. Deus, ele tinha um plano, Deus, ele tinha um projeto, Deus, ele tinha um propósito, e para cumprir aquele plano, ele resolveu agir daquela forma. Aí tem outros abençoados que dizem assim, mas Deus não podia agir de outra forma? Claro que Deus podia, querido. Mas Deus, na sua infinita soberania absoluta, ele resolveu agir daquela forma que ele agiu. E quem sou eu e você, querido, para questionar Deus? A palavra que nós lemos aqui, quem é o barro para questionar o oleiro? Não tem como, abençoado. Você entendeu? Por que muitos crentes estão morrendo hoje de câncer, né? Muitos crentes aí morrem atropelados, morrem de tiro, né? Alguém pode dizer, mas não era crente, né? Deus não estava com ele, né? Por que Deus não livrou? Por que Deus não poupou a vida dele? Por que Deus não evitou? Abençoado, Deus podia evitar sim, Deus podia curar sim, Deus podia fazer um milagre sim, mas ele, na sua infinita soberania, resolveu não fazer, né? E isso não vai mudar nada em Deus, né? Já tem outras pessoas que Deus, na sua infinita soberania, ele resolve curar a pessoa, ele resolve livrar. Eu mesmo já tive vários livramentos de Deus, você entendeu? Né? Existem pessoas que receberam várias curas, né? Inclusive de câncer, né? Da parte de Deus. Deus é Deus, abençoado, ele faz mesmo, ele cura, se ele quiser. Aí é o questionamento.
né? Existem muitas pessoas que acreditam que Deus, pelo fato dele ser Deus, ele é obrigado a fazer. E não é assim. Deus ele faz se ele quiser, né? Se ele resolver fazer, se estiver dentro dos seus planos, projetos e propósitos, né? Se você olhar, por exemplo, para o país da África, quantas pessoas estão ali sofrendo, né? Morrendo, né, de fome, essa guerra que está tendo aí, né? Lá essa guerra que está tendo aí desses dois países grandes aí, até me fugiu a memória agora. Enfim, ali morre muita, Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia, né? Morre muita criança ali, morrem muitos idosos, né? Muitas pessoas ali, bombas, né? Caem justamente em cima do hospital. É terrível. Aí você pode questionar, né? Falou, mas por que Deus deixa isso acontecer, abençoados? Não é que Deus deixa acontecer. Deus, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo, ele tem o controle de tudo, mas naquela situação ele resolveu não agir. Se ele quiser acabar com essa guerra hoje, ele acaba, né? Porque ele é Deus, ele está no controle de tudo. Agora, se ele não quiser, ele permite, né, que essa guerra se prolongue, né, até onde ela tiver que se prolongar. Porque aí, querido, entra outra questão, que é a vontade permissiva de Deus. Então, abençoados, tem coisas que acontecem na minha vida e na tua vida que é vontade permissiva de Deus, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito dentro daquela situação. É por isso que nós não podemos reclamar, murmurar, né, se sentir inferiorizado, né, por estar passando por alguma situação nessa vida, né, um desemprego, uma enfermidade, né, uma crise financeira, enfim, não. Por quê? Porque Deus usa todo tipo de circunstâncias, né, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida através daquela situação. Aí é aquele mesmo questionamento. Ah, mas Deus não podia fazer. É o que sempre as pessoas dizem, né? Deus não podia usar outras formas. Mas é claro que Deus podia, querido. Mas só que ele resolveu, dentro da sua soberania absoluta, agir daquela forma. Você entendeu? É assim que funciona. Né? Recentemente não, deve ter uns 2, 3 anos, né? Aquela cantora famosa, né? Ludmilla Feber, né? E ela, infelizmente, né, faleceu de câncer. E eu acompanhei, assim, né, pela internet o sofrimento dela. Ela gastou milhões, gastou muito dinheiro, né, para tentar se curar do câncer, né? Ela era pastora, né? Ela era pastora e ela orava muito, fazia campanha, muitas pessoas jejuando por ela e várias profetadas falsas, né? Dizendo que Deus ia curá-la, né? E ela tinha tanta fé que ela orava pelas pessoas, né? Ela fortalecia a fé das pessoas, né? E passando por aquele processo difícil, né? Várias vezes ela foi para os Estados Unidos fazer tratamento, né? Enfim, mas não teve jeito, abençoado. Ela acabou morrendo de câncer. Por quê? Porque isso estava já no script de Deus, entendeu, querido? É complicado, mas a gente tem que entender isso. Se você olhar o Salmo 119, no versículo 16, ou melhor, Salmo 139, versículo 16, está escrito que a nossa história já foi escrita por Deus. Você entendeu? Se tivesse no script de Deus, né, Deus ia curá-la assim, por que não? Não precisava fazer nem tanta campanha, não precisava nem fazer tantos votos, tanto sacrifício, gastar tanto dinheiro. Não, Deus ia curá-la. Se estivesse nos planos, no script de Deus, né? Mas como não estava, Deus não curou. Você entendeu? Assim como tem muitas pessoas aí que estava nos planos de Deus, Deus curá-la e Deus curou. Por quê? Porque Deus é assim, abençoado. Ele trabalha dentro de planos, dentro de propósitos e dentro de projetos. Não é, querido, a minha força, não é a minha fé, não vamos dizer assim, as minhas obras que vai mudar os planos de Deus, abençoado. Eu já vi muito crente dizer isso. Ah, eu vou fazer uma campanha para Deus curar. Eu vou fazer uma campanha para Deus abrir a porta. Eu vou fazer isso para Deus agir daquela forma na minha vida. Você entendeu? E em alguns casos, abençoado, acontece. Não porque ele fez a campanha, não porque ele pagou o voto, não porque ele fez o sacrifício. Porque Deus, na sua soberania, resolveu
agir na vida daquela pessoa. Não foi porque ele teve fé suficiente. É claro que nós temos que ter fé para tudo, né? Mas a nossa fé, querido, ela tem que andar de acordo com a vontade de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, o milagre vai chegar. Mas se Deus não quiser, querido, não adianta você ter fé, não adianta você fazer voto, não adianta você fazer campanha, não adianta ir subir para o monte, porque não vai resolver nada, porque Deus, ele trabalha dentro da sua soberania. Deus, ele faz o que lhe apraz. Então, abençoado, tudo que nós vemos hoje, né, desse contexto que está aí, tem muita coisa que não é da vontade de Deus. Tem muita coisa, querido, que Deus não queria que fosse assim. Mas Deus, dentro da sua vontade permissiva, ele permite que tudo isso aconteça aí, né? Tá cheio de pastor aí, curandeiro, né? E ficando famoso, né? Ficando famoso aí em nome de Deus, né? E falando, tá vendo? Eu orei, Deus curou. Não, você não fez nada, você é um pó, você é um cinza. O que aconteceu é que você orou como qualquer outra pessoa podia orar, e Deus curou não porque você orou, Deus curou porque já estava no script de Deus curar, Deus fazer aquele milagre. Por quê? Salmo 139, versículo 16, novamente, a nossa história já foi escrita por ele, pessoal. Então, tudo que acontece na minha vida e na tua vida é vontade absoluta de Deus e é vontade permissiva de Deus. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter olhos iluminados para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, abençoados. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever nesse canal, deixe o seu joinha, faça os seus comentários, para que mais pessoas possam entender o Evangelho da graça de Deus. Deus abençoe a tua vida.